Senhor a todos aqui. Sejam todos que aqui acabaram de entrar, que sejam todos muito bem-vindos. Gostaria hoje de estar aqui compartilhar uma mensagem aqui. Com vontade, anteontem eu tive fazendo aqui, aí agora hoje novamente de novo. Vamos estar compartilhando aqui algo do nosso Senhor. Para quem crê, para quem acredita. Peço a você, com licença, um pouco do seu tempo, você que entrou aí, e que você abra seu coração, abra seus ouvidos, você que está do outro lado aí nesse momento agora. Quero estar agora aqui, dialogando aqui um pouco nessa tarde calorosa. Eu sei que muitas das vezes a gente pode estar sentindo assim momentos para baixo, momentos de angústia, de tristeza, ou até passando por momentos difíceis, por toda essa vida, por toda essa caminhada. Agora que eu estou me familiarizando aqui no Instagram, senti no coração de abrir o ao vivo e tentar aqui me enturmar aqui com o Instagram e conversar um pouquinho aqui com os amados. Despertar espiritual hoje é o tema da mensagem. Nem todo mundo acredita nisso, né? Nem todos creem na espiritualidade. Eu creio na espiritualidade, pois ela faz parte da minha vida. A espiritualidade é uma parte de mim. E a minha missão terrena, antes não sabia, agora sei. Minha missão é despertar quem quer despertar, é orientar, levar orientações, orientar quem quer receber a orientação. A minha missão é falar do amor, falar da paz, falar da luz, falar da verdade, anunciar a palavra divina, compartilhar dicas, anunciar o evangelho da graça divina, falar o que a espiritualidade tem me passado até aqui, compartilhar coisas, milhares, de que eu venho aprendendo até aqui com a espiritualidade. Então, sabe, despertar não é só acordar. Despertar já está dizendo a palavra despertar. É algo muito mais além de acordar. Muita gente não entende o que é despertar. Muita gente não entende o que significa despertar espiritual. Você que está aí do outro lado, você sabe qual o significado do despertar espiritual? Se você não sabe, venha comigo, porque você vai saber qual o significado do despertar espiritual. O conceito da palavra despertar
é algo bastante profundo. Despertar é acordar e muito mais além disso. Porque nós, primeiramente, quando nascemos, primeiramente a gente não desperta assim de uma hora para outra, muito rapidamente. Primeiramente a gente passa por um processo. Para que aconteça o despertar espiritual, primeiro começa o processo do crescimento, o processo de ensino. Tudo a gente aprende, tudo a gente sabe. Todas as coisas, ela passa primeiro por um processo. Porque para a gente conhecer a espiritualidade, a gente tem que passar por períodos de ensinamento, por períodos que leve a gente a entender cada parte de cada área do despertar espiritual. Parte a nós decidir dentro da gente despertar a essência, a verdadeira essência que nós carregamos. Porque cada um de nós carrega uma essência. Cada pessoa, cada ser vivo tem um conhecimento diferente. Cada pessoa é diferente uma da outra. Somos iguais em alguns sentidos do corpo humano, somos iguais, mas somos diferentes. Cada ser humano tem uma ideia diferente, uma atitude diferente, uma maneira de questionar, uma maneira de discursar e dialogar. Cada um de nós somos sincronia. Fomos nascidos do pó, fomos criados ali. O Criador nos criou do pó da terra. E para naquele dia, voltaremos a virar pó novamente. O primeiro ponto que precisamos destacar é que o despertar espiritual ele não tem relação com religião. A religião, pelo contrário, a religião ela aprisiona o ser vivo. O ser humano ele aprende através da religião coisas que não são corretas, que não são coisas das quais o próprio Criador ensinou. Por isso nós devemos ter bastante cuidado ao não estar envolvendo a religião junto com a espiritualidade e envolver a espiritualidade junto com a religião. Pois a religião junta com a espiritualidade não se encaixam, as duas não se conectam, não tem a espiritualidade e a religião não tem ambas duas a mesma conexão. Uma é diferente da outra, como também cada ser humano é igual no corpo humano, no esqueleto, mas não tem as mesmas ideias, os mesmos conhecimentos e etc. O conceito de despertar espiritual não é muito tão simples como a gente pensa,
mas o conceito do despertar espiritual é algo que atravessa os séculos, como uma resposta da busca da humanidade por uma iluminação. Despertar não é somente você acordar para a realidade, mas despertar é você compreender, buscar entender, buscar por conhecimento, buscar por dicas espirituais, buscar por cuidados, buscar por entendimentos e buscar entender cada evento que a espiritualidade carrega. O planeta ele está passando por um momento de transição. O planeta está mudando, o mundo está tomando uma forma de mudança transitória. Perceba que tudo ao nosso redor está mudando de uma forma, como eu posso dizer aqui, está mudando de uma forma assim muito rápida. Tudo está indo de uma forma muito acelerada. O processo de mudança está totalmente tudo acelerado. Está tudo praticamente tudo rápido. Uns buscam, outros não. A maioria dos estão despertando, a maioria não está. Uma tribo pequena está buscando o seu conhecimento para entender as coisas próximas e as coisas de longe. Ações internas e externas. Porque basicamente tudo é uma frequência, tudo é energia. Tudo se conquista não com muita facilidade, mas tudo se conquista com dificuldade. Para a gente conquistar aquilo que tanto ansiamos e desejamos, de cada desejo que ansiamos conquistar, primeiramente é preciso esforço, porque se não tiver esforço não tem como entender. Se não tiver esforço não tem como aprender aquilo que deseja. E o conceito do despertar espiritual, ele não é muito assim tão simples como a gente pensa. Porque é preciso se esforçar para que você venha despertar sua consciência para a realidade dos fatos e de todos os acontecimentos transitórios do planeta Terra. É preciso a gente desprezar o nosso egocentrismo, deixarmos de ser egocêntricos, egoístas, pensando que a gente pensa que a gente sabe tudo, acabar não sabe completamente de nada. O significado de despertar é algo assim muito profundo. Que se a gente não buscar realmente o que é e o que significa, a gente fica boiando, a gente fica praticamente sem entender nada. Infelizmente tem gente que não acredita que está havendo um grande despertar na Terra. É como eu acabei de dizer,
uma pequena tribo tem despertado a sua consciência para toda a realidade, para todo tipo de realidade. Despertar é você buscar resposta, buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar entender as coisas que não sabe, que não compreende. E as palavras, meus amados, elas estão dentro de nós. As palavras, elas não estão do lado externo, mas elas estão dentro do nosso interno. As respostas que tanto o mundo precisa não está com homens, não está no externo, não está com fulano, não está com a fulana, não está com mentores, com mestres daqui embaixo da terra. Não, a resposta a qual você busca por longos anos, ela está dentro de você. Nós somos um universo em miniatura. Tudo está dentro da gente. Nós somos um planeta praticamente. Toda notícia que a gente deseja alcançar, entender, compreender, toda a resposta está dentro da gente. Somos uma centelha divina. Somos criação do Pai divino. O que eu tenho mais visto ultimamente, nesses últimos dias, é que as pessoas elas têm buscado conhecimento e por respostas variadas do lado externo, sendo que a resposta está dentro da gente. Tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente busca, nós não vamos encontrar lá no externo, mas a gente vai encontrar no nosso interno, porque nós carregamos todas as respostas que precisamos. Mas para você encontrar a resposta a qual você precisa, é necessário que você abra mão. Se sente-se em silêncio e busque entender o seu lado interno. Para ouvir o interno é preciso se fechar, ficar em silêncio e buscar compreender, buscar entender o que o teu interno está tentando te passar, o que o divino está tentando passar a você, o que está tentando te ensinar. Quando eu me despertei, eu não sabia disso. Quando eu estava na Matrix, eu não sabia o que era despertar espiritual. Eu não sabia o conceito do despertar espiritual, pois eu pensava que era algo assim maligno. Eu pensava assim que era despertar pro lado da espiritualidade, eu pensava assim que era algo ruim, que não era algo assim muito bom assim. Eu pensava que se eu me despertasse profundamente para a espiritualidade, para ter toda a compreensão, toda a resposta que eu precisava, eu estaria pecando contra o divino. Hoje sou grata ao meu Pai divino, ao meu Senhor e Salvador, porque hoje Ele tem me ensinado o que é despertar, o que é a espiritualidade,
Hoje eu sei a profundidade que tem o despertar. Hoje eu consigo compreender cada parte da espiritualidade. Hoje eu consigo entender tudo o que vem a mim é algo gratificante e prazeroso. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs que estão, nós precisamos ter esse conceito. Nós temos cada conceito, cada resposta dentro da gente, como eu falei. Mas basta a gente se desligar do barulho e se silenciar e dar ouvidos à intuição. O reino dos céus, talvez você pode até estar dizendo aí do outro lado, nossa, o que é isso? Não estou entendendo nada. Primeiramente, isso que eu estou falando é difícil entender essa questão da espiritualidade vivendo em um modo carne. E o conceito da espiritualidade, para entendê-la, é preciso estar no modo espírito, no modo acordado. Porque a espiritualidade é algo difícil de compreender se você estiver no modo carne. Mas se você buscar decidir estar no modo espírito, você vai conseguir compreender perfeitamente a profundidade que a espiritualidade tem. É interessante que as pessoas hoje em dia elas precisam buscar orientações com homens, mas não buscam a se silenciar e questionar a própria luz, pedindo respostas, pedindo por sabedoria, pedindo por graça, pedindo por tantas e tantas coisas positivas que somente o Criador tem para oferecer. Mas as pessoas elas buscam adquirir conhecimentos e ter a resposta qual deseja, buscando na presença de homens falhos. O primeiro ponto que precisamos ser destacado é que o despertar espiritual ele não tem relação com nenhum tipo de religião. É como eu falei, o despertar espiritual não tem relação com religião nenhuma. Porque, pelo contrário, a religião, ao invés de ela ensinar coisas boas, ela vai ensinar coisas que não são boas. A religião não vai ensinar coisas certas. A religião ela vai distorcer a verdade, ela vai distorcer os fatos, ela vai apagar a verdade de você, ela vai tirar totalmente a verdade da sua presença. Vai fazer com que você não aprenda nada do que é verdadeiro e vai passar a te ensinar coisas das quais o Salvador não deixou na terra. Ela vai fazer você
entender, se você buscar a ler as Sagradas Escrituras no modo religião, o que você vai entender nas Escrituras não é aquilo que o Pai deseja que você compreenda e entenda. Você, lendo a Bíblia, que é a própria palavra do divino, estando no seu modo religião, você vai praticamente distorcer tudo, não vai compreender praticamente coisa alguma. Porque primeiro, Yahushua não criou religião. Segundo, Yahushua não está na religião. Terceiro, Yahushua não está dentro de templos feitos por mãos de homens, porque a própria sua palavra diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas é como eu falei, ele está dentro de nós. Toda a resposta está dentro da gente. Se fizermos uma resposta e estarmos em silêncio, a nossa consciência irá falar conosco. Quando se desperta para a espiritualidade, a gente passa a entender melhor, a gente passa a caminhar melhor, compreender melhor, se relacionar melhor, anunciar o verdadeiro evangelho divino da graça melhor, com sabedoria. Quando se desperta, a gente não só acorda, mas a gente desperta e se sacode para o momento presente do agora. Em outras palavras, o despertar espiritual ele não está relacionado com a religião, mas sim com o estado de cada um. O despertar espiritual ele está relacionado no estado de cada ser vivo. O despertar espiritual ele está conectado com cada ser vivo, com cada ser humano que nos cerca. Talvez seja individualmente ou ambos, outras situações. Tudo é expresso através da nossa consciência. Tudo é compreendido através da nossa consciência. Porque a nossa consciência ela tem um poder de se expressar. A nossa consciência, ela tem um poder de nos fazer entender e compreender todo tipo de fato, todo tipo de acontecimento. Assim sendo que o despertar ele está relacionado à percepção de cada um de nós, em relação ao mundo que nos cerca, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta, que se encontram diante da gente. Ou seja, o indivíduo ele passa a perceber e se conectar com o universo, estando então o indivíduo conectado e em sincronia com o universo, com a espiritualidade, com as energias e tudo que o cerca além do material ou físico.
Quando a gente desperta, meus queridos, a gente está despertando o nosso verdadeiro estado. Quando a gente desperta, a gente acorda. Acorda para a realidade de todas as coisas. Tudo que está à nossa volta, primeiramente acontece no físico. Primeiramente acontece no plano espiritual para depois acontecer no plano físico. Nessa dimensão aqui, nesse plano aqui. E por isso eu digo que despertar não é uma coisa fácil. Não é algo fácil. Mas é algo que começa pelo processo. Despertar espiritual, despertar da consciência, não é uma coisa ruim, mas é algo assim que nos faz crescer em verdade e em espírito. Nos faz a buscar o entendimento daquilo que a gente tem, daquilo que a gente encontra. O que eu tenho visto mais ultimamente são pessoas correndo atrás do seu despertar, o lado de fora. Não é assim que se desperta. Não é assim que se desperta. O Pai nos chama a sua igreja para despertar. Mas basta a sua igreja decidir. Todos os discursos estão sendo apresentados. Cada instrução do Senhor está sendo declarada diante da gente. Mas as pessoas, elas estão agindo de uma forma muito dura, de uma forma assim que desconexa, porque praticamente quando se começou toda essa farsa no mundo, as pessoas, elas estão todas elas praticamente fechadas para o lado espiritual. O mundo já não consulta mais o Santo dos Santos. Prefere consultar outros deuses ao invés de consultar a espiritualidade. O mundo, ele está buscando depositar sua crença em outros deuses, esquecendo que existe um próprio Criador que criou os céus e a terra. E por isso, por toda essa soberba, por toda essa ignorância e essa dureza de coração, o mundo está passando pelo que está passando. As pessoas estão se afundando cada vez mais. E o Senhor, ele tem dito muitas das vezes sobre o juízo divino, o qual a própria palavra dele fala. O mundo, ele está presenciando o juízo divino já há um bom tempo. Todos esses sinais são a volta de que o Mestre está voltando. Tudo isso é necessário que aconteça porque Ele permitiu isso acontecer. Primeiramente, o mundo vai enfrentar muita coisa caótica, está por vir. Não é querer aqui ser negacionista, nem muito menos pessimista. E também não estou querendo ser aqui profeta do caos, profetizar o caos caótico na terra.
mas eu estou aqui falando e anunciando aquilo que a espiritualidade do meu Criador tem me dito ao longo da minha caminhada na sua presença. Muita gente vai ser surpreendida com muito mais coisas ainda. Parece assim até engraçado, né, o que eu estou falando, mas não é não. Nada do que eu estou falando aqui, anunciando, não é engraçado. Parece ser, mas não é. O Pai, Ele não quer somente só o que fazem, o que os homens estão fazendo. O Pai, Ele quer arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. Se não houver arrependimento verdadeiro entre os homens, não tem como acontecer a verdadeira transformação. Eu sei que isso aqui que você está ouvindo não é aquilo que você gostaria de ouvir, mas é algo que você precisa saber. É algo que você precisa compreender. É algo que você precisa entender. Mas você não vai entender isso, a espiritualidade, o agir dela, o agir do eterno, o agir do divino, vivendo no modo de vida que você está vivendo. Eu quero compartilhar aqui uma mensagem divina do Senhor já faz um bom tempo. Que eu tinha dado ouvidos a essa mensagem e eu meditando nas escrituras, essa mensagem veio até a mim da parte dele e isso aqui já faz um bom tempo que isso aqui estava pairando por aqui. E ontem eu estava mexendo em alguns papéis e aí acabei vendo esse daqui. Algo que isso daqui foi quando foi, eu não me lembro quando foi o mês, não me lembro também nem quando foi a data que isso aqui foi escrito. Mas eu ainda me lembro e me toquei que o que aqui está escrito, hoje o mundo presencia isso aqui. Infelizmente tem gente que está pensando que isso vai passar, que as coisas vão mudar. Mas o Criador não, Ele disse uma vez a mim, Ele falou: filha, o mundo pensa que eu retrocederei com o meu castigo. Todos esses castigos que eu estou permitindo na terra. Ambos os homens estão pensando que eu retrocederei com isso. Mas não retrocederei. Permitirei o inimigo destruir, roubar, matar e fazer coisas espantosas, coisas das quais minhas criaturas verão com tamanha profundidade todo o castigo. E eu acredito no que a minha intuição fala, no que Ele passa para mim. Agora eu não sei você, mas eu creio. Eu até peguei isso, vasculhando aqui alguns papéis, arrumando aqui atrás dos papéis. E aí acabei vendo esse papel. E atrás da folha de papel está todo o versículo. Os versículos
E aí eu parei e fiquei olhando esse papel que aqui está escrito. Fiquei a observar. E eu disse assim, nossa, que coisa, hein? Tudo isso que aqui está escrito, o mundo já presencia isso há muito tempo. E as coisas que aqui está escrito vai ser presenciadas com muito mais intensidade daqui para frente e em diante. Vou compartilhar aqui com cada um aqui, olha, o que a minha própria letra. Estava nesse dia meditando na palavra, quando isso veio a mim, me deu aquela vontade de pegar a folha do papel e a caneta e colocar aqui, porque quando eu estou meditando nas Sagradas Escrituras, quando a palavra do Senhor vem a mim, a primeira coisa que eu pego é caneta e papel para escrever, para que aquilo lá fique registrado, para que quando aquilo aconteça, eu olhar aquilo e entender, e para eu saber também que Ele fala, que Ele faz acontecer. Cada palavra que Ele diz, Ele faz se cumprir. Porque o mundo ainda está vendo um pouco ainda do poder do Criador. O mundo todo vai ver mais ainda o poder divino. Só está no comecinho, só apenas. Mas ainda o mundo vai ver, os homens verão muitas coisas, muitos sinais. Toda a palavra do divino vai ser pronunciada. Todos os sinais vão ser cumpridos na terra. Toda palavra humana tem o poder de passar, mas a palavra do divino, ela não tem poder de passar, ela não irá passar. Porque o mundo vai ver o quão poderosa é a palavra do Senhor. Vamos lá, vou compartilhar aqui o que está escrito aqui. Assim diz o Senhor: os filhos dos ímpios perecerão por culpa dos erros de seus pais. Muitas cidades desaparecerão. Serão engolidas todas as cidades. Muitos morrerão. Já o Eterno, o Grande, está com a sua mão levantada para atacar aos rebeldes, soberbos, orgulhosos, desonestos, falsos, enganadores, descrentes, incrédulos. O Criador deu ordem e permissão para o inimigo atacar, para destruir a todas as terras e a trazer terror nos 4 cantos da terra e nos 4 cantos das cidades deste planeta. O Criador deu permissão e ordens para o inimigo acabar, destruir, roubar, matar, enganar com toda a terra e com tudo o que ela tem, e também com as cidades e com seus moradores. Tudo foi permitido pelo divino. Vamos ver aqui. O Eterno deu permissão para enviar doenças malignas, pestes, variadas pestes, para o meio do seu povo.
todo tipo de doença maligna, que não podem ser dominadas. Vai vir mais coisas ainda, não é o fim. A tribulação está quase lá. A destruição já começou. As coisas que passou, tudo se cumpriu, tipo carnaval, dança, festa, todas essas coisas aí de festanças, esses negócios aí, essas atitudes insanas. O fim se aproxima cada dia. O fim chegou. Quem gosta dessas coisas, quem gosta do pecado, quem ama o pecado, quem bem souber, volte-se para a verdade, volte-se para a luz, retorne para ela. Quem bem souber, saia da religião. Saia das tais práticas religiosas. Fiquem e prestem atenção. Atenção, atenção. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O período da destruição chegou. Se arrependa em sinceridade. Se conserte, porque o reino dos céus se aproxima. E volte a crer no verdadeiro evangelho. Volte a acreditar na espiritualidade. Quem errou, se conserte. Quem se sujou, que se limpe e volte a crer no verdadeiro. Volte a crer na graça. Volte a crer em Yahushua. Volte a crer na verdade. Volte a crer na salvação. Volte a crer na palavra. Volte a crer na compaixão do Eterno. Volte a crer no arrebatamento. Volte a crer na terceira volta de Yahushua a essa terra. Saia da escuridão. Volte para a luz. Pois é nele que é o teu lugar de descanso, de proteção, de cuidado, de zelo, de ensino, de paz, de galardão e muitas outras coisas positivas e agradáveis. Tem muita gente querendo ser certa, mas de certa não tem praticamente nada. Jeremias 48. Brevemente a terra receberá a visitação do planeta Nibiru, mas muito em breve. Nibiru se chocará violentamente com a terra, e esse dia trará um grande espanto para aqueles que irá presenciar. Isso tudo é que eu me lembrei, que isso aqui eu estava arrumando e eu vi esse papel, deparei com ele. Eu olhei, eu disse, olha só. Já há muito tempo eu tinha escrito isso. Ele me deu essas palavras. E aí eu coloquei na folha de papel. E hoje me deu uma vontade de estar olhando aqui, ajeitando. Aí eu disse, eu vou já pegar esse papel e vou já ler. Vou já fazer uma live, abrir o Instagram e fazer essa live. Tem gente que não gosta de ouvir isso aqui. Tem gente que não gosta de entender isso aqui. Tem gente que até hoje ainda diz que o que a gente está passando não é o período, esse período de bênção. Bênção não. O período que a gente está passando é o período de destruição. Muita coisa ainda a gente vai ver daqui para frente em diante. Até no dia da manifestação do anticristo. O Criador, ele permitiu tudo isso. Não é ele que está fazendo isso tudo acontecer na terra, não.
Mas é Ele que está permitindo todas essas coisas aí. Mas ao invés dos homens buscarem despertar sua consciência para a realidade do que está acontecendo sobre a Terra, as pessoas estão preocupadas com as coisas aqui, os prazeres aqui no terreno. Estão com toda a sua atenção nas coisas daqui de baixo. Estão preocupadíssimos. O mundo está preocupadíssimo com as coisas que aqui estão, aqui embaixo. Não querem saber do divino. Não querem saber de praticamente nada. Não querem compreender nada. Não querem despertar para o lado espiritual. Quer apostar, quer fazer aposta em outras coisas aqui da terra, mas não quer fazer aposta com o divino. Não quer, assim, vamos praticamente dizer assim, não quer buscar entender, mas quer ficar na ganância, na idolatria, na religião, na prática do mundo, na prática do pecado, na prática enganosa, acreditando e crendo em homens, buscando as orientações de homens falhos. E por isso estão aí, com licença da palavra, estão se lascando, estão perecendo, estão se afundando, estão indo para baixo, estão indo para o abismo. Mas estão ali dizendo, não, eu estou certo. Não, eu sou um gênio. Não, o meu lado aqui, o meu expresso aqui está correto. O meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Tem que ser aqui, tem que ser assim. Tem que ser tal. Despertar espiritual para quê? Para que despertar? Para que buscar a resposta dentro de mim se a consciência fala? É o que pensam assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu sou livre. Eu faço aqui da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. Na hora, tem que ser na hora, tudo tem que ser na hora, tem que ser agora. Para que eu vou me reconectar com o divino? Para que eu vou fazer conexão com os seres de luz? Se eu tenho a minha religião e daqui eu não saio. Minha religião é minha religião. Não quero que mexa aqui. Não quero que me tire daqui, porque minha religião é primeiro lugar. As pessoas pensam dessa forma. Exatamente desse jeito que a humanidade pensa. E por conta dessa forma de pensar, as pessoas elas estão caminhando no mais profundo abismo. As pessoas estão caminhando no mais profundo e egocêntrico abismo. Em outras palavras, o despertar espiritual, ele está relacionado à verdade, mas não com a religião. A espiritualidade, ela tem o poder de expressar a verdade, de expressar o que é certo, o que é correto. O ponto da espiritualidade é a verdade e não o engano. Assim sendo que o despertar, ele está relacionado à percepção de cada um de nós. Porque é a relação ao mundo que nos cerca.
A ideia do despertar espiritual, ela foi difundida no mundo ocidental pelo psiquiatra Carl Jung, que descreveu esse processo individual como retorno ao self original, o que significa ter um reencontro ou reconexão com a essência humana, ou seja, com o que realmente nós somos. Despertar espiritual é buscar reconectar buscar nos reconectar com aquilo que nós somos de fato, verdadeiramente. Desta forma, o despertar da consciência, como também é chamado, está relacionado justamente à compreensão do fato de que ascender a um estado superior da nossa consciência, um estado nível alto da nossa consciência, é um processo natural de cada um de nós. É um processo natural, verdadeiro, puro de cada ser humano. Geralmente essa sensação de quando a gente tem de acordar para este outro lado da nossa existência, além da matéria, é desencadeado por uma situação de desconforto muitas vezes, ou descontentamento com um ou mais aspectos da nossa vida. Entendeu? Alguns chamam de ponto de virada, alguns outros chamam ponto de ruptura, outros mais chamam break point, em que uma situação limítrofe e uma situação traumática, todos ambos dois juntos, uma situação limítrofe e a outra situação traumática, como um acidente, uma doença grave, a perda de um ente querido ou do emprego, por exemplo, geram na pessoa uma profunda reflexão e a busca por respostas. Segundo os especialistas, há alguns sinais comuns apresentados por pessoas que estão em processo de despertar espiritual, como processo de quem está despertando da espiritualidade, não está acontecendo no ser humano um processo de despertar espiritual. Surge como a sensibilidade e a intuição ficam mais afloradas, a percepção das sincronicidades do universo, a sensação de déjà vu, necessidade de conexão com a natureza, sensação de solidão e etc. Eu passei por isso que eu falei. Por isso que eu digo que o despertar é um processo. Eu até hoje passo por isso. Por isso que eu li agora aqui, no esboço que eu fiz. Até hoje eu ainda passo por esses sinais. Alguns sinais bastante comuns na vida de quem se desperta espiritualmente para a espiritualidade, tipo a sensibilidade, a sabedoria, a intuição fica mais aflorada, a audição se aflora, a intimidade com o eu fica aflorada, o entendimento fica em um nível alto, a luz se irradia e etc. A intuição, a percepção das sincronicidades do universo, as sensações sentidas quando se está em um ambiente fechado, em um ambiente aberto
e etc. Sente necessidade de se conectar com a natureza, sente necessidade de meditar, de se sentar em silêncio e meditar para buscar resposta. Tem necessidade assim de estar isolada, uma sensação de solidão, muitas vezes de tristeza, de angústia. Isso, eu tenho passado por isso, como até hoje eu passo. Mas isso para mim é normal. É uma forma de que eu despertei para a minha espiritualidade. Por isso que eu digo, a espiritualidade para mim é algo grato, é algo bom, é um processo, porque eu tenho até hoje passado por esses processos e outros processos mais, porque tudo começa pelo processo. Se não tiver processo, não tem crescimento, não tem formação de caráter, não tem praticamente nada, porque o processo ele está relacionado com o despertar espiritual. O processo ele está relacionado com a verdade. Se não tiver processo, não tem como acontecer. Não tem como despertar. Não tem como. Se não houver processo, não tem como haver crescimento, entendimento, compreensão. Não. Alguns processos são comuns aos indivíduos que experimentam essa sensação de despertar espiritual. É importante ressaltar que essa sensação de acordar, é importante ressaltar que essa sensação de acordar, ela é apenas o primeiro passo no longo caminho para a iluminação. Olha só isso aqui, Isso significa que o processo todo é constituído de diversas etapas. Olha só. Conheça agora algumas delas. Até coloquei aqui algumas delas. Os dogmas e padrões sociais começam a ser questionados. Quando dá o início do acontecimento do despertar espiritual no ser vivo, a primeira coisa a primeira etapa constituída são essas aqui que eu vou ler aqui agora. Os dogmas e padrões sociais começam a ser questionados. Há uma sensação de inadequação ao mundo que o cerca. A consciência começa a separar o que é o ego, a mente, o corpo e o espírito. Os dons, talentos e habilidades começam a ser valorizados e explorados. Uma busca por processos de cura e rituais benéficos para o corpo, mente e espírito se inicia. Há uma sensação de clareza, empoderamento e conhecimento da sua verdade. O afastamento de pessoas tóxicas e que cultivam hábitos que não são edificantes e não fazem mais sentido é inevitável. Aumento da sensação de felicidade, gratidão e paz. Eu sinto tudo isso. Quem sente isso que eu li aqui é porque já está despertando para a espiritualidade. O processo de despertar, meus amados, é único. E muitas vezes incompreensível.
Como eu disse, para entender o despertar e para conhecê-lo, é preciso estar no modo espírito. Se você estiver no seu modo espírito, você vai conseguir entender e compreender o significado da espiritualidade. Agora, se você estiver no seu modo carne, você não vai entender. Você não vai conseguir compreender. Porque as coisas do divino, elas só são compreendidas em espírito. Em carne, não. Ninguém conhece as coisas do divino no modo carne, mas no modo espírito. E outras respostas que precisamos, que tanto buscamos há séculos, há anos, não está do lado externo, mas está do lado de dentro. Está dentro, está no interno. Mas como é que eu vou saber ouvir, entender? Como é que eu vou ouvir a resposta a falar comigo? Se silenciando. Se calando. A gente só ouve se a gente se silenciar. Se a gente não se silenciar, a gente não ouve nada. Se a gente estiver ouvindo muito zum, 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 muito barulho, a gente vai ficar sem entender. Não adianta, se você está aqui ouvindo muita zoada no seu pé do seu ouvido e querendo aqui ao mesmo tempo se concentrar naquele negócio, você não vai conseguir se concentrar ali naquilo lá. Você não vai entender ali o que está se passando ali naquele momento se você está dando o seu ouvido aqui para o zum do barulho, a zoada. Feche os seus ouvidos. Olhe e entenda o que está querendo te passar aquilo ali que você está há tantos e tantos tempo querendo compreender ali. Ouça sua consciência, ouça dentro de você, busque a resposta dentro de ti, porque ela está dentro de ti, não está lá do lado de fora. O Pai, Ele deseja que a gente venha buscar por Ele, para entender, para poder entender o que Ele quer passar. Porque se a gente não buscar o Criador, a gente fica sem compreender praticamente coisa nenhuma. Como é que quer despertar se não dá legalidade ao Espírito? Como é que quer despertar se está dando atenção no barulho? Como é que quer despertar se cultiva ainda maus hábitos? Como é que quer despertar e se fecha? Não se desperta, não permite o Espírito despertar. Ninguém se desperta estando fechado. Eu vou repetir isso novamente para vocês. Isso aqui não é eu que estou falando. Vem do alto essa palavra. Porque eu não tenho inteligência aqui para falar isso não. Eu sou uma pessoa como você. Eu não tenho inteligência para falar. Mas quando o espírito de Arusha me toma, ele fala da forma que ele deseja falar. É o que eu tenho dito aqui para você, bem assim. É o que eu tenho dito aqui para as pessoas que eu tenho escutado. Ora lá, vamos dizer aqui. Eu tenho escutado pessoas dizer: o Senhor não está mais falando com ninguém.
O Senhor, Ele não está falando mais. Ele não está mais profetizando mais. Ele não está mais usando ninguém. Ele está assim. Ele está usando os dele. É os dele é quem ele usa. Aqueles que ele usa são aqueles que... Eu estou me arrepiando todinho aqui. O Senhor, Ele está usando os seus. Quem são os do Senhor? É o trigo. São aqueles que buscam ao Eterno todos os dias. Não importa que seja noite, que seja pela madrugada, que seja de dia, se seja à tarde, se seja no banheiro, se seja... Não interessa se seja na praça, não interessa. O Criador, Ele tem compromisso com os dele. Com a igreja dele. A verdadeira igreja. Aqueles que muito tempo ele deixou aqui na terra. Quando Yahushua subiu, ele deixou os dele aqui. Ele deixou trigo e joio, tudo junto. Tudo junto, joio e trigo ele deixou. Tudo junto. E hoje ele permitiu toda essa farsa no mundo. Não foi para acontecer isso ou aquilo, não, para destruir tudo, não, mas foi para mostrar quem são as pessoas, quem são os dele. Ai, como é que eu vou entender quem é o do Criador? Pelos frutos se conhece quem é a árvore. Pelos frutos a gente sabe quem é a árvore. Pelos cultivos de bons hábitos se sabe quem é a árvore. O Criador, ele sabe quem é quem. Ele entende. A memória dele está perfeita. Enquanto a nossa memória é um fracasso, a do Criador é perfeita. É infinita. O conhecimento dele também é infinito. Enquanto o nosso conhecimento é uma porcaria. Porque a gente tem um conhecimento que não é muito bom. Nós temos um conhecimento que não é muito bem-vindo, que não é muito legal. Mas quando a gente deixa o Espírito dele falar, nos usar, nos instruir, direcionar a palavra, tudo fica perfeito, porque não é nós, e sim ele. Eu não sou melhor do que ninguém. Longe de mim isso. Mas quando eu estou na presença do meu Pai divino, eu exploro as respostas, eu pesquiso, eu corro atrás, eu busco a verdade. Eu amo a verdade acima de tudo. Sabe, na verdade eu tenho adquirido muitos benefícios bons. Eu tenho muita gratidão pelo meu divino, pelo meu Pai, pelo meu Senhor. Não estou querendo me aparecer, não estou querendo me achar, não estou querendo nada disso aqui. Mas eu sou uma pessoa cheia de gratidão por servi-lo. Não tem coisa melhor em servir o Senhor. Não tem coisa tão incrível do que estar na presença dele, do que continuar na sua presença. Que venha o que vier sobre o mundo, que aconteça o que acontecer, eu não tenho temor. A única pessoa que eu temo é aquele que me criou. Este sim eu temo. Mas o que está por vir sobre a terra, nada disso me atinge, me afronta. Nada disso me atinge se não for ele permitir que me atinja. Eu, para mim, estou tranquilamente das coisas que estão por vir sobre a terra. Mas eu estou à busca, estou me preparando fisicamente e espiritualmente também.
eu tenho me cuidado ultimamente. Estou nos meus momentos vagos, quando eu não estou aqui fazendo dinheiro por aqui, eu estou aqui gravando, anunciando, dizendo para quem crê, mas não para quem é incrédulo. Porque para o incrédulo, todas essas palavras aqui que estou falando, para quem é incrédulo, entra aqui de um lado do ouvido e sai do outro. O incrédulo de nada, a palavra não serve para o incrédulo. A verdade, ela não serve para quem é incrédulo, para quem não acredita. Porque quando a palavra do divino ela entra na pessoa, ela busca fazer a transformação lá onde está. Lá dentro, lá onde está. Lá, a palavra dele é uma espada de 2 gumes. Ela entra lá e quando ela entra, ela vai dilacerando e rasgando tudo. O que significa isso que ele falou? A palavra dele tem poder. A palavra dele é poderosa. A palavra dele é verdadeira. Ela tem um poder tão grande, mas tão grande, que quando ela entra, ela vai diretamente lá e ela sabe aonde é que está precisando haver a mudança. É assim que é a palavra daquele que me criou, dono do universo, que criou esse universo inteiro, e todos nós. Quando se desperta, a gente sente um desconforto. Mas a gente não tem que... Se a gente estiver assim, despertando, por exemplo, você que está aí do outro lado, me ouvindo, você desperta a sua consciência. E aí você sente no teu despertar um desconforto, um gerar de um desconforto, desconfortável. Você não tem que julgar aquilo. Falar contra aquilo. Você, pelo contrário, você acolhe aquele desconforto. Você busca entender o que aquele desconforto quer te passar. Muitas das vezes eu tenho aprendido com um desconforto que muitas vezes eu tenho sentido no longo da minha caminhada. Quando eu comecei a despertar, eu senti muitas vezes um desconforto profundo. E muitas das vezes eu parava e dizia, nossa, o que é isso? Não estou entendendo. O que significa esse desconforto? Que sinal, que tipo de sinal é esse desconfortável? Que agitação é essa que eu estou sentindo? Que angústia profunda é essa que eu estou sentindo? Será que está por vir alguma coisa? Será que vai acontecer algo comigo? Será que alguém da minha família vai perecer? O que será que vai acontecer? Muitas vezes, ao longo da minha caminhada, do meu despertar espiritual, na busca da espiritualidade, eu passei por muitos momentos dolorosos, por muitos processos doloridos. Senti muita dor, angústia, tristeza por ver as pessoas da forma que estão caminhando em alguns momentos, da forma que estão caminhando. Aquilo doía em mim, como até hoje dói. Só que agora eu estou vendo tudo de uma forma assim que diferente. Que aquilo tudo que eu vinha sentindo ao longo da minha caminhada, na minha jornada, no meu processo de despertar espiritual da minha consciência, isso tudo foi um bom benefício para mim.
poder alcançar todo o conhecimento, toda a sabedoria. Que é como eu disse, tudo começa pelo processo. Se não tiver processo, não tem mudança. Não tem como a gente mudar se não acontecer primeiro o processo, porque a gente se passa por processo. É a mesma coisa, para entrar no reino dos céus é preciso passar pelo processo aqui embaixo primeiro. Ninguém entra nos céus de todo jeito, de uma forma ou de outra. Tem que passar pelo processo primeiro. Os próprios apóstolos de Arusha passaram pelo mesmo processo. Que de quem despertou está passando também. É interessante isso. Parece até que isso aqui que eu estou falando parece para você soar como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma invenção da minha mente. Só que não. Não é. Não é da minha cabeça isso aqui que eu estou falando. Isso aqui é a realidade. Despertar não é acordar. Mas despertar é despertar a alma, é despertar a consciência, é despertar para a realidade dos fatos, dos acontecimentos. Quem cultiva péssimos hábitos vai perecer. Quem cultiva péssimos hábitos, vou dizer aqui de novo, porque eu ia falar, vou dizer aqui. Quem cultiva péssimos hábitos vai padecer. Vai perecer quem cultiva péssimos hábitos. Quem cultiva bons hábitos vai ter vida longa. Vai ter vida longa quem cultiva bons hábitos. E fique claro isso aqui que eu estou falando para você. Será que isso aqui está claro para você que estou falando? Aí continuando nessa vida aí de cultivar péssimos hábitos, para tu ver o que vai acontecer contigo daqui uns dias. Continua tu explorando o pecado para ver o que vai acontecer contigo daqui uns dias. Permanece levando essa tua vida mesquinha para ver o que vai acontecer contigo nos últimos dias. Continua aceitando aquilo que tu achas que é certo para ver o que acontecerá contigo naqueles dias. Continua abraçando e acolhendo o pecado para ver o que vai acontecer contigo naqueles dias. Continua amando primeiramente os prazeres deste mundo para ver o que vai acontecer contigo nesses últimos dias, lá naqueles dias, o que vai acontecer contigo. Continua fazendo esses atos aí, praticando coisas soberbas, se orgulhando daquilo que tu fazes. Vai continuando fazendo isso aí para te ver o que vai acontecer contigo naqueles dias. Continua explorando o pecado. Tá sujo, vai, suja mais. Quem tá limpo, que se limpe. Porque só conhece o reino dos céus quem se esforça. Só entrará nele quem se esforça. Quem não se esforça não entrará. Sabe o que o Senhor que quer dizer com isso? Na sua palavra, que o reino dos céus se conquista por força, por violência. Tem muita gente que não entendeu isso aí. Tem muita gente que infelizmente até hoje não entendeu. O reino dos céus ele se é conquistado por força, com verdade, abrindo mão
Quantas vezes o Messias, quando esteve na terra, ensinou por meio de parábolas? Por que ele ensinou por meio de parábolas? Por que será que o Messias, Yahushua, ensinou por meio de parábolas? Por que será? Sabe por que ele ensinou por meio de parábolas? Para que a sua igreja viesse buscar o entendimento com ele. Esse entendimento que ele desejou passar. Tudo que ele sabia, ele passava por meio de parábolas, por meio de enigmas, para que a sua igreja viesse buscar por ele o entendimento que só ele tinha e tem até hoje. A conclusão aqui do despertar espiritual. A morte, vamos aqui à conclusão do despertar espiritual. A morte de um ente querido é apontada como um dos gatilhos do despertar espiritual das pessoas próximas ao falecido. Mesmo sendo inevitável a morte, ainda é um tabu para a maioria das pessoas e quando ocorre, traz diversas consequências pela falta de planejamento. Essas consequências elas ocorrem em vários aspectos, tais como financeiro, emocional, saúde, espiritual e etc. Embora a maioria das pessoas evite qualquer assunto relacionado à morte, o planejamento para situações de luto, esses planejamentos podem ajudar a enfrentar esse e muitos outros momentos difíceis que a pessoa do enlutado está passando. A gente tem que ter em mente que cada planejamento nosso aqui nessa existência para situações de luto futuras e outras e etc. outras coisas pode prevenir gastos elevados e permitir melhores escolhas para nós. Que nós venhamos conhecer nossos serviços. Que a gente venha reconhecer nossa missão. Saber para que a gente está aqui. Que até hoje as pessoas não entendem para que estão aqui. Até hoje, as pessoas pensam de tais formas e se fazem as mesmas perguntas: por que estão aqui? Você é livre, eu quero lhe dizer uma coisa. Você é livre para escolher uma ação. Você é livre por sua atitude. A humanidade, ela escolheu e predestinou assinar o decreto da morte. Isso estava nas escrituras já mostrado. Isso estava lá na palavra. Yahushua falou sobre isso. Ele disse que a humanidade muito em breve iria assinar o decreto de sua própria morte. Então hoje se cumpriu. Nesse mundo de farsas, tudo está parecendo, entre aspas, livres. Mas não está. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências futuras. Muita gente que aceitou o engano foram livres para aceitar. Mas eu fui obrigado a aceitar
o engano. Não. Quero lhe dizer que o inimigo ele não te obrigou a aceitar o engano. Mas eu lhe digo que você teve toda a liberdade para aceitar o que te foi apresentado diante de ti. Nós não somos forçados e obrigados a nada. Ninguém foi obrigado a praticamente nada. Ninguém foi forçado a perder a saúde, não, meu filho. Foi nada. Você não foi forçado, porque forçar é quando uma pessoa te pega de jeito e diz assim: tu vai fazer isso aqui, tu vai escolher isso aqui. E pega, te força, te taca na parede, coloca lá, te aperta lá na parede e diz: tu vai fazer isso aqui e vai ser hoje. É isso aí que é forçado. Forçar é isso que eu tô falando. Forçar é quando te toma pelo teu braço e te aperta assim e diz: tu vai fazer isso aqui é hoje, tu vai fazer agora, tu não vai deixar para depois, porque se eu não coisar e forçar é colocar uma arma, apontar uma arma, um revólver para tua cabeça e te forçar a fazer o que não é legal. E aí vai dizer: se tu não fizer, eu vou te matar aqui nesse momento. Isso sim é forçar. Mas Satanás não forçou ninguém. Os demônios da Matrix não forçou ninguém a nada. As pessoas é que escolheram, porque estavam predestinadas a escolher o engano. O meu ponto de vista, eu vi isso. Esse é o meu ponto de vista. Este é o meu ponto de vista. As pessoas, elas escolheram, elas quiseram serem enganadas porque quiseram. Falta de aviso é que não foi, como até hoje ainda continuam sendo avisados, mas continuam rejeitando e negando a verdade. E por isso continuam se lascando e vão se lascar por conta disso. Cada dia que vai passar vão se arrebentar a cara mais e mais, porque fecharam a mente, fecharam o ouvido, fecharam os olhos. Por que será que isso aconteceu? Porque o Deus deste século cegou, tapou os ouvidos e tapou a mente das pessoas. Cada um de nós somos livres para decidir sobre os nossos atos. Cada um de nós é livre para decidir sobre nossas atitudes, sobre nossas ações. Tem gente que não gosta de ouvir essa palavra, mas eu estou pouco me lixando para quem não gosta de escutar. Eu não me importo quem não gosta de ouvir a mensagem, quem gosta de ouvir, para mim não me interessa. O importante é que eu estou aqui fazendo aquilo que o meu Criador me pede para que eu faça. Eu não estou aqui para agradar ninguém. O meu objetivo, eu estou aqui com um único objetivo: é seguir firme, com fé, e com força e coragem, e com sabedoria. Mas o que me importa é a firmeza. O que importa para mim é a firmeza. Eu estou aqui por um único motivo: minha salvação. E eu creio que eu não perdia. Eu não perdi minha salvação. Eu sei e eu digo que eu estou salva, para a glória e honra do meu Senhor e Salvador. E o desejo que existe dentro do meu coração é que as pessoas também conheçam aquilo que eu reconheci. Que se abram, que não se mantenham fechadas, mas que busquem, que se consertem, que se orientem,
cuidem do seu físico, do seu espírito. Infelizmente tem muita gente que se deixou enganar. E hoje, quando me aproximo dessas pessoas, eu não sinto mais praticamente nada, mas sinto um vazio. E é isso que entristece o meu Pai. Sabe, ultimamente no meio de tudo isso, no meio de trabalho, quando eu estou olhando no meu momento de trabalho, eu vejo aquelas pessoas assim, tudo cegas. Praticamente a humanidade já perdeu a sua humanidade. Perdeu a sua humanidade, praticamente perdeu tudo. Mas falta de aviso é que não foi. A humanidade se tornou escravo. Esse mundo que a gente vive já é uma nova coisa. A consequência futura, eu gostaria de falar mais coisas aqui, mas eu não posso estar falando muita coisa aqui. Eu gostaria de estar compartilhando mais coisas aqui verdadeiras, mas felizmente a gente tem que falar bem pouquíssimo aqui. Não é questão de eu ter medo, porque eu não tenho medo do sistema. Eu não tenho medo deles, não. Eu não tenho medo dos demônios. Eu tenho medo do meu Criador. Mas não se pode falar, não se pode comentar, não se pode dizer nada. Aí talvez você pode estar até dizendo assim, mas isso daí não tem nada a ver, fique no agora. Eu estou no agora. Eu estou aqui no agora, eu estou exatamente aqui no agora, no presente, no exato agora. Mas a gente tem que saber dosar as palavras. Essa é a verdade. A gente tem que saber ser sábio, tem que ter sabedoria de driblar o sistema. Essa verdade aqui que ainda está aqui no meio da gente, por enquanto ela ainda está no meio da gente. Mas logo, muito em breve, ela vai ser retirada daqui. Aí eu quero ver como é que as pessoas vão estar aqui. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Quando a verdade for arrancada daqui de uma vez. Lamentável. Lamentável. Lamentável o que vai passar. O que o mundo vai passar muito em breve. Lamentável. O mundo foi livre para escolher as suas ações futuras, suas atitudes futuras. O mundo escreveu a sua história. Muito em breve, a história da humanidade chegará ao fim. E vai ser muito, mas muito cruel o fim da humanidade. O fim da humanidade será muito, mas muito cruel, porque esse rei atual vai ser muito mais do que cruel. Vai ser mau, vai ser egoísta, vai ser perverso, vai ser o rei mais mau, mais mau de todos. É muito cruel.
sistema não é bonzinho, não. O sistema é cruel. E a humanidade vai ver toda a crueldade do sistema. Porque o Pai Divino já deu permissão. Sabe por que o Criador ainda não destruiu com esse mundo? Porque a vontade do Eterno é destruir com tudo isso aqui. Mas sabe por que Ele ainda não destruiu esse mundo? Por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, pela compaixão, pela preocupação do Divino, pelos seus escolhidos. Porque se não fossem os seus escolhidos, Ele já tinha pesado-lhe a mão na terra. Ele já tinha pesado-lhe a mão aqui na terra. Porque o Criador tem nojo da humanidade. O pecado do homem já subiu com fedor, já fedeu já há muito tempo. Tudo fede para o Criador. Tudo fede. Não vai pensar que se você se curvar diante do Criador, sem o teu coração puro, sem a tua sinceridade, sem a tua pureza, se tu não se arrepender de verdade, amargamente da tua escolha, aí eu posso até te dizer, eu posso até te falar, que Ele vai perdoar você. Mas se você continuar nessa mesmice, continuar no teu pecado, continuar na tua vida imunda, continuar na religião, que a religião não vai te levar até Yahushua, o preto Messias, o Messias preto, o preto escuro. Se você estiver dessa forma, levando a sua vida do jeito que você está, aí eu te digo, e Ele vai olhar assim, Ele sabe, o Criador sabe quem mente, quem fala a verdade. Ele vai olhar assim para ti assim e vai ficar assim só te observando de longe. E quando Ele vê que aquilo isso, e Ele sentir que é mentira, Ele vai dizer, isso não está sendo verdadeiro. Este tal não está sendo sincero. Aí eu já não te digo o que vai fazer. Mas eu só sei que com Ele ninguém engana. Ninguém engana o Senhor. Eu quero dizer para você que uma vez que você é livre para escolher. Eu vou falar isso aqui para você isso aqui agora. Uma vez que você é livre para fazer sua escolha, eu vou dizer para você que você é livre também para escolher as consequências das tuas ações lá no futuro. Entendeu o que eu estou falando aqui? Se não entendeu, vai para lá com o Criador. Peça compreensão a Ele para você entender. Porque nós somos livres. Se você é livre, você sendo livre para escolher o que você escolheu, você também é livre para arcar com as consequências da escolha que você escolheu. E fique claro isso aqui. Aleluia. Sabe, louvado seja Ele. Vou deixar, fico falando aqui bastante. Yahweh, Ele é tão generoso, meus amados, mas Ele é tão generoso, tão bondoso. Yahweh é genial. Yahweh, Ele é tão generoso, tão bondoso,
tão compassivo, que Ele nos dá a liberdade de nos plantarmos o que nós quisermos. Mas Ele é tão justo, mas Yahweh é tão justo, mas tão justo, que Ele faz com que nós venhamos exatamente colher o que a gente plantou. Yahweh, Ele é tão generoso, tão justo, tão verdadeiro, que aquilo que você planta, aquilo você colhe. Porque Ele permite você colher aquilo que você plantou. Se você plantou ruindade, você vai colher ruindade. Se você plantou bondade, você vai colher a bondade. Porque Ele vai, com a justiça dEle, por Ele ser justo, permitir você colher aquilo que você plantou. Vou ficando por aqui. Que o Criador abençoe a vida de cada um. Que a cada um esteja na paz. Muito obrigado pela atenção dos queridos irmãos. Eu vou deixar aqui minhas contas. Quem quiser me ajudar, pode ajudar. Sem compromisso. Se alguém achar que pode me ajudar sem compromisso, que me ajude, ok? Tudo que vier é bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda. Vou deixar aqui minhas contas, tá? Minhas contas bancárias. Aqueles que quiserem e têm condições de me ajudar, se alguém achar que pode me ajudar, não estou obrigando ninguém a ajudar, sem compromisso. Aqui estão as minhas contas, ok? Aqui estão as minhas contas bancárias. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Fiquem todos na paz. Que o Divino abençoe a vida de cada um. Lembre-se, você é aquilo que você busca. Namastê.